E mais uma vez o quadro Agroações do Agricultura BR vai trazer, de certo modo, a JBS em destaque. Isso porque a controladora, a holding JEF, que controla empresas como a Eldorado, controla também empresas como Alpargatas, Vigor, tem sido, de certo modo, pressionado pelos bancos. Isso de acordo com uma reportagem da Folha de São Paulo, publicada nesta segunda-feira, 5 de junho. Para se ter uma ideia, os débitos que a JEF teria com os bancos, entre eles o maior que tem para receber é a Caixa Econômica, seguida pelo Banco do Brasil e depois instituições privadas, chegariam a 23 bilhões de reais. Ainda hoje, você vai ter esse destaque, principalmente vai ver como é que o mercado tem se comportado em torno dessas situações, inclusive dos rumores de vendas de parte das empresas que são controladas pela holding JEF, o quadro Agroações, ainda hoje aqui no Agricultura BR. E a Agricultura BR destaca agora o mercado da soja. E para falar da soja, vamos falar um pouco a respeito do dólar. O dólar frente às principais moedas no mundo. Isso porque nós vimos uma semana na qual o dólar continuou um procedimento de recuo, um recuo forte, que atingiu marcas históricas em relação às quedas. Para se ter uma ideia, apenas na sexta-feira recuava mais 0,5% e isso fazia com que o dólar index, que é o dólar comparado às principais moedas do mundo, tivesse a sua pontuação mais baixa dos últimos 16 anos. É isso mesmo, até conferir 16 anos. Desde 2001, o dólar index não tinha uma pontuação tão forte, negativamente, né, uma queda tão forte como aquela registrada na sexta-feira. E o que isso representa para a soja? Representa muito. Por quê? Porque se por um lado aqui no Brasil o produtor rural está acostumado a acompanhar esse movimento, o dólar quando fortalece acaba trazendo um valor melhor pago pela soja em saca de 60 quilos. Isso é bom para quem vende soja, para quem exporta soja, milho, para quem exporta carne bovina, então os frigoríficos, quando o dólar está mais alto, fatura também. Mas nos Estados Unidos o movimento é o contrário. Sempre que o dólar cede bastante frente às outras moedas do mundo, o produto norte-americano ganha em competitividade e isso ajuda nos negócios na Bolsa de Chicago. Aliás, Chicago veio registrando na última semana quedas durante a semana inteira e só foram salvos exatamente por conta desse dólar que perdeu bastante força na última semana. Vamos ver então como é que se comportou o dólar index. Dólar index até essa segunda-feira do dia 5 de junho. No dia 9 de maio, o dólar index estava em 99,66 pontos. No dia 17, recuou a 97,58. No dia 22, caiu para 96,98. Já no dia 2, na última sexta-feira, 96,72. Nesta segunda-feira, 5 de junho, tem ali uma recuperação, vem para 96,90 pontos, mas mesmo assim é uma pontuação baixa para o dólar index, que continua em patamares bem reduzidos. E a reação da moeda norte-americana mais fraca no cenário internacional é vista de forma muito nítida nos contratos negociados com a soja na Bolsa de Chicago. Vamos acompanhar agora na tela como que foi o fechamento da semana passada para a soja negociada em Chicago com vencimento em julho. O dia 30 de maio, que foi a terça-feira, encerrou com os contratos a $9,12 mais 20 por bushel. Na quarta, dia 31, o contrato fechou a $9,16 por bushel. Na quinta-feira, dia 1º de junho, o valor fechou em $9,12 mais 20 por bushel, retomando o valor da última terça-feira, e a semana encerrava com a cotação a $9,21 mais 20 por bushel. Com o dólar no cenário internacional mais fraco, os produtos norte-americanos ficam bem mais competitivos. O contrato de novembro é importante para os norte-americanos porque é quando é precificada a safra deles, a safra 17/18. Vamos saber como é que foi a movimentação na última semana. É muito parecida, só que essa posição ela sente um pouco mais de pressão em relação à previsão do tempo norte-americana. Observe que no dia 30 de maio, já que o dia 29 foi feriado para eles, no dia 30 de maio, na terça-feira, estava em $9,18 mais 60. No dia 31 de maio, vinha em linha, vinha regular, $9,18
18 centes mais 20. No dia 1º de junho caía para 9 dólares 17 centes mais 60 e na sexta-feira, com a queda forte do dólar, ele recuperava. A posição em Chicago para a posição de novembro vinha para 9 dólares 25 centes mais 40 por bushel. Assim vinham os negócios em relação à soja na Bolsa de Chicago para o contrato de novembro, portanto, recuperação considerável na última sexta-feira. Nos Estados Unidos, a chuva chegou com força nos meses anteriores, atrapalhando as atividades de plantio da nova safra norte-americana. Vamos saber então com a Nadiara da Somar Meteorologia qual deve ser a previsão do tempo estendida para o país nos próximos períodos. Isso porque o que acontece por lá interfere diretamente no mercado global das commodities. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Depois de uma primavera já com chuvas acima da média em boa parte das áreas produtoras dos Estados Unidos e que até mesmo atrapalharam as atividades de plantio, as expectativas agora é que nos próximos meses a chuva perca um pouco de intensidade. No verão, normalmente chove menos sobre o meio oeste americano, mas esse verão ainda terá bons episódios de chuva, só que não com volumes tão expressivos como na primavera. Agora, para os próximos dias, há expectativa de chuva em boa parte, principalmente da área mais ao sul e leste. Sobre aqui as áreas produtoras, principalmente cinturão produtor de grãos, a chuva será bem mais isolada e com baixo acumulado nesses próximos 5 dias. No período que vai do dia 10 ao dia 15, a chuva volta a ser mais abrangente. O volume não deve ser tão alto, mas deve chover em boa parte das áreas produtoras, o que mantém o solo com bons níveis de umidade para o desenvolvimento, tanto das lavouras de soja como das lavouras de milho. No decorrer do terceiro período, entre os dias 15 e 20 de junho, a chuva vem com um pouco mais de intensidade. Ela continua abrangente sobre o meio oeste americano e o volume de água deve variar de 15 a 30 milímetros. Então, é uma chuva que vai continuar frequente, com volumes bons para a agricultura, mas, por outro lado, não traz tantos transtornos como na primavera. As condições agora, ao longo dos próximos meses, serão melhores em relação à primavera, que teve bastante problema no período de plantio de grãos. No entanto, em relação ao ano passado, a situação é um pouco mais complicada, porque a condição inicial foi de bastante chuva, deve chover um pouco mais agora no decorrer do mês de junho. Julho e agosto é que devem ter pancadas mais bem distribuídas. O ano passado foi um ano muito bom para a safra americana porque a chuva foi bem distribuída e garantiu bons níveis de umidade no solo, mas também não comprometeu a safra. Neste ano a gente teve esse problema no início, muita umidade que pode comprometer agora ao longo dos próximos períodos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Isso que a Nadiara Pereira trouxe em relação ao clima nos Estados Unidos também acaba tendo outros fatores que influenciam no negócio com soja na Bolsa de Chicago. Entre eles, as vendas avulsas de soja norte-americana. Hoje mesmo, nesta segunda-feira, teve informação de exportadores privados para o Departamento de Agricultura norte-americano de vendas de 120 mil toneladas para destinos não declarados e metade ainda é para entrega na temporada 16-17. Acompanhe comigo. Dados apresentados nesta segunda-feira do dia 5 de junho pelo Departamento norte-americano, vendas avulsas, foram 60 mil toneladas para entrega ainda na 16-17, 60 mil na 17-18, total de vendas reportado hoje de 120 mil toneladas. E olha, esse fator de vendas avulsas, 120 mil toneladas que foram confirmadas pelos exportadores norte-americanos, exportadores privados, essa situação do clima que a Nadiara Pereira acabou de trazer em destaque, e o dólar, que apesar de ter tido uma recuperação dólar index nesta segunda-feira, continua com patamares muito baixos, eles influenciam diretamente nos negócios com a soja em Chicago. Outro fator que é baixista para a soja, para milho, principalmente por conta do óleo de soja, é a queda no preço do petróleo. O petróleo voltou a cair com um pouco mais de intensidade nessa segunda-feira, tanto o petróleo WTI, o barril WTI, quanto o barril de Brent, hoje recuam mais de 1%. Fatores que são negativos, de pressão negativa sobre os valores com soja e também milho. Vamos saber como é que soja vem agora, porque soja ganhava mais cedo e continua ganhando. Agora ganhando menos, mas segue em movimentação de alta. Posição de julho vem com elevação de 0,18% a 9 dólares 23 centes o bushel. Agosto, 9 dólares 25 centes o bushel, com alta de 0,16%. Setembro, elevação de 0,29% a 9 dólares 27
16 cents o bushel. Em novembro, 9 dólares 30 cents o bushel, com alta de 0,51%. Assim vem os negócios com soja em Chicago. Vamos falar agora sobre o Brasil. A comercialização da safra de soja, temporada 16-17, segue muito lenta no país. O estado do Paraná, por exemplo, ainda nem comercializou 50% da sua produção. Não foi nem metade de tudo que foi produzido no estado. Essa situação acontece em vários estados produtores. No caso do Paraná, por exemplo, o atraso chega a 26 pontos percentuais na comparação com o que o estado havia negociado já nessa mesma época do ano passado. Acompanhe comigo esses dados na sua tela, foram divulgados pelo DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado. Veja que até a data 22 de maio, na temporada passada, cerca de 70% da safra de soja da 15-16 já havia sido vendida. Em relação à temporada atual 16-17, os dados mostram apenas 44% da comercialização sendo feita. Isso acontece devido a um único motivo: preço pago pela saca do grão, que está baixo aqui no Brasil, pouco remunerador aos produtores. Esse valor baixo tem a ver com a produção alta que o país teve na atual temporada, devido ao clima bom e avanço em tecnologias de plantio, e também devido ao dólar mais baixo frente ao real. Isso derruba as cotações do grão em todos os estados produtores do Brasil e desestimula o vendedor, ou seja, o produtor, a comercializar o seu produto. No caso do estado do Paraná, a cotação da saca da soja hoje em dia tem sido negociada R$ 59,00. Em maio de 2016, esse valor médio era de R$ 73,10. Isso significa uma desvalorização de 19% no valor da saca em apenas um ano. A gente continuou falando sobre comercialização agora no Mato Grosso do Sul. De acordo com a Associação dos Produtores de Soja do Estado e também da corretora Grãos, a comercialização no estado atingiu 56,11%. Olha, para se comparar com aquele nível que se tinha no mesmo período do ano passado, ele já estava acima de 71%. De acordo com as duas instituições, isso ocorre principalmente por conta dos valores mais baixos pagos pela oleaginosa durante esse ano de 2017. Um outro fator importante é lembrar que, apesar de alguns momentos em que tivemos, principalmente no mês de maio agora, tivemos elevação para o preço da soja, isso destravou o mercado, ainda não foi suficiente para trazer uma igualdade, ou pelo menos trazer para os mesmos patamares de comercialização da oleaginosa que se tinha no mesmo período do último ano. Vamos ver então como é que está essa comercialização da soja. O estado é Mato Grosso do Sul, quem traz os dados é a Grãos Corretora. Na 15-16, para esse período até 29 de maio, estavam 73,1% da safra de soja comercializada. Para 16-17, chega a 56,1%. De acordo com a ProSoja, isso acontece por conta dessas questões dos preços mais baixos. O preço médio da saca no estado recuou 2,97% entre 23 e 30 de maio. Mas é importante lembrar que também tivemos altas durante esse período. Em relação a maio de 2016, o recuo é bem maior. O recuo entre maio de 2016 e maio de 2017 chega acima de 22%. E é esses 22% de recuo no preço da soja, entre mais ou menos a marca de maio do ano passado para maio desse ano de 2017, é o que faz com que se tenha essa desvalorização. Pode trazer aqui a próxima tela, que mostra aqui R$ 56,81 por saca de 60 quilos. Aqui fica muito claro, recuo de preços de 22,83% frente aos valores que eram praticados em média até o dia 30 de maio do ano passado.
E a gente segue falando sobre o preço da soja aqui no Brasil, voltando a destacar agora o estado do Paraná. A gente sabe que as cotações estão mais baixas esse ano na comparação com o ano passado, mas a gente trouxe agora uma outra análise que traz em destaque o período dos últimos 2 meses no Brasil. Quem negociou a soja hoje em dia, na comparação com 2 meses atrás, recebeu mais. Isso porque o dólar, nesse período, teve uma variação muito grande frente ao real e acabou contribuindo em alguns dias específicos com a comercialização do grão. A gente vai relembrar então que dias foram esses, começando pelo estado do Paraná. Veja que no acumulado dos últimos 60 dias há uma elevação no valor da soja na ordem de 1,63%. Isso porque no dia 4 de abril o valor era de R$ 61,00 e na data atual, 5 de junho, são R$ 62. Mas a gente vê o quanto que o valor da soja oscilou nesse período por conta do dólar aqui no Brasil. Vamos lá então, no dia 4 de abril eram R$ 61,00 a saca, no dia 25 do mês, cotação estadual estava em R$ 62,75. Já no dia 11 de maio, valores vinham para R$ 65,00 a saca e no dia 23 para R$ 65,50. De lá em diante voltou a recuar, sendo que no dia 29 do mês, cotação no estado vinha para R$ 64,50. Data atual já vem novamente para casa dos R$ 62,00 a saca, recuando, portanto, frente às últimas semanas. Ainda assim, levemente acima na comparação com 2 meses atrás. No Mato Grosso do Sul, a realidade para 60 dias também é bem parecida, de elevação por conta de preços melhores do que aqueles que eram praticados durante o mês de abril. É o que a Agricultura BR mostra agora. Você acompanha comigo o estado de Mato Grosso do Sul nesse período. No dia 4 de abril, o valor era de R$ 52,00 a saca. No dia 27 de abril, R$ 55,50. No dia 16 de maio, subia para R$ 56,25. No dia 24 de maio, atingiu o valor médio de R$ 59,00 a saca, com valores de pico em alguns municípios próximos a R$ 61,00 por saca em Mato Grosso do Sul. Já no dia 1º de junho estava em R$ 56,50 e nesse 5 de junho R$ 56,00 a saca. Portanto, entre 4 de abril e 5 de junho, uma alta de R$ 4,00 ou 7,69%. Agora, para o produtor rural, não só do Paraná e do Mato Grosso do Sul, que destacamos agora, mas de maneira geral no país, há uma expectativa, e essa expectativa é muito real, e a gente conversava um pouco com produtores, em torno dos preços da soja e algumas janelas de oportunidade. Essas janelas de oportunidade de negociação, de comercialização da soja, podem e devem surgir no curto prazo, até por conta da forte movimentação política no país, que acaba afetando diretamente a economia e, com isso, o dólar. E nesta segunda-feira, o dólar comercial opera em alta expressiva frente ao real, com os investidores cautelosos em relação ao cenário político do país. A expectativa em relação ao julgamento da chapa Dilma Temer e também em relação ao depoimento do ex-deputado federal e ex-assessor de Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures. Toda essa situação causa cautela no mercado e faz a moeda norte-americana subir. Há pouco subia quase 1%. Vamos acompanhar os negócios de agora. Dólar comercial vem com alta de 1,13%, cotado no momento a R$ 3,29 mais 2. E nós vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco falamos sobre milho e como está o andamento da colheita da segunda safra do cereal. E ainda hoje você vai ter um estudo que mostra os primeiros levantamentos para os levantamentos da safra 2016-2017 de soja e milho no Brasil. Lembrando que Conab divulga o seu levantamento na próxima quinta-feira e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga na sexta-feira. Daqui a pouco, expectativas e o que já se tem de números de instituições privadas. Voltamos já! O
Brasil já registra as primeiras áreas plantadas com milho de segunda safra sendo colhidas. Mato Grosso e Paraná são estes estados que dão o início a essas atividades da safra atual. O estado do Mato Grosso plantou o milho dentro da janela ideal, não teve nenhum problema com atrasos e com isso sai na frente. O estado contabiliza quase 3% de área colhida já, de acordo com o e-mail Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Até o dia 2 de junho, ou seja, a última sexta, o estado tinha 2,9% de área trabalhada. O estado do Paraná também dá início às atividades de campo. Até o momento, até o dia 29 de maio, de acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado, contabilizava 1% de área trabalhada. O estado de Mato Grosso do Sul também está prestes a dar início às atividades de colheita no campo, de acordo com o boletim técnico da ProSoja do estado, que foi divulgado na última semana. Condição das lavouras é muito positiva, portanto, a expectativa lá é boa. Assim como Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso também devem colher uma safra recorde nesta safra. Vamos saber agora com a Nadiara, então, se o clima vai colaborar com as atividades de colheita. Nos últimos meses, choveu de forma frequente e volumosa em boa parte das áreas produtoras de milho segunda safra. Isso garantiu bons níveis de umidade no solo e bom desenvolvimento das lavouras. O solo ainda encontra-se bastante encharcado entre Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O solo só está mais seco nestas áreas mais avermelhadas e amarelas do mapa, aqui entre o interior mato-grossense, norte de Goiás e metade norte de Minas Gerais. Nessas áreas, choveu de forma um pouco mais irregular e agora a chuva já cortou, como é normal desta época do ano. Agora, para os próximos dias, tem previsão de mais chuva forte sobre o sul, algumas áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E neste momento, onde alguns agricultores já estão iniciando a colheita do milho segunda safra, essa chuva pode trazer problemas, principalmente aqui entre o Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Algumas áreas podem receber mais de 30 milímetros. Algumas áreas pontuais podem receber um volume ainda mais elevado nesses próximos 5 dias. Como o solo já está muito encharcado, então essa chuva pode dificultar as atividades de colheita. Agora, sobre o interior aqui do Sudeste, principalmente em Minas Gerais, Goiás e também no interior aqui de Mato Grosso, a expectativa é de tempo mais seco e isso garante boas condições para as atividades no campo. No decorrer do segundo período, entre os dias 10 e 15 de junho, a chuva avança um pouquinho mais aqui pelo interior do Brasil, atinge áreas produtoras de São Paulo, do sul de Minas Gerais e interior de Mato Grosso do Sul, só que como a gente observa, é uma chuva de baixo volume acumulado, então não deve impactar muito nas atividades no campo. Esse será um período melhor para aquelas áreas que vão estar colhendo o milho segunda safra. No decorrer do terceiro período, do dia 15 ao dia 20, agora do mês de junho, a chuva se concentra mais sobre o extremo sul do Brasil. Principalmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, são esperados volumes mais elevados de água. No Paraná, a chuva será isolada e de baixo volume, então não deve impactar tanto nas atividades no campo. E sobre a maior parte do Sudeste e do Centro-Oeste, a previsão é de tempo firme neste terceiro período. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E a Conab realizou na última quinta-feira, dia 1º de junho, mais uma rodada de leilões de apoio à comercialização do milho no estado do Mato Grosso. Esta foi a 4ª rodada desde abril, desde que o governo autorizou a realização destes leilões. O objetivo das operações é ajudar o produtor de milho do estado do Mato Grosso a receber pelo menos o valor mínimo estabelecido pelo governo pela sua produção. E além disso, para incentivar o escoamento do produto para outras regiões que precisam deste excedente que fica localizado nos grandes estados produtores. O leilão desta última quinta-feira, dia 1º, a rodada, aliás, teve 3 leilões, um da modalidade PEPRO, um da PEP e outro opção de venda futura. Só para relembrar o pessoal de casa aqui, o leilão da modalidade PEPRO é aquele que a Conab paga um prêmio, ou seja, um valor a mais, ao produtor que vende a sua produção para as áreas que estão estabelecidas no edital, geralmente estados do Nordeste do país, onde é difícil o acesso ao produto. O leilão de PEP paga um prêmio, um valor a mais, a quem compra esse produto do estado do Mato Grosso pelo valor mínimo estabelecido pelo governo federal. E os leilões de opção de venda futura garante que o produtor rural comercialize o seu produto para o próprio governo a um valor determinado, até uma data lá na frente. Isso faz com que, portanto, o produtor garanta a venda do seu produto a um valor mais elevado, daquele que ele não sabe
como vai estar o mercado lá nos meses futuros. Vamos aos números então dessa rodada de quinta-feira. Veja que em relação ao leilão de Pepro foram ofertadas 500 mil toneladas do produto, sendo que o arremate alcançou 388.300 toneladas. O equivalente é a pouco mais de 77,5% do todo o volume ofertado. Em relação ao leilão da modalidade PEP, a adesão foi menor, de 500 mil toneladas ofertadas, foram negociadas 147 mil, calculando menos de 30% de adesão. Já o leilão de venda futura do milho, esse sim teve 100% de comercialização, 199.800 toneladas do cereal foram negociadas de acordo com este tipo de leilão. Esse leilão, como eu dizia, ele garante que o produtor rural venda o seu produto para o próprio governo, para que ele abasteça os seus estoques a um valor determinado. Nesse leilão de opção de venda futura, o produtor teve a possibilidade de negociar, já garantir a venda da saca a R$ 17,87 para ser entregue até a data 15 de setembro deste ano. Olha, esse leilão da modalidade de opção de venda futura tem tido 100% de adesão desde que esses leilões começaram a ser feitos pela companhia no mês de abril. É a modalidade que sempre tem arremate em 100%. Veja só que no acumulado dessas operações realizadas pela Conab desde abril, a Conab já ofertou prêmio para 1.700.000 toneladas de milho negociadas dentro da modalidade Pepro, e sendo que 71,7% de todo esse prêmio foi aproveitado por conta dos membros da cadeia produtiva do cereal. Já em relação à modalidade PEP, foram ofertados prêmios para 1,5 milhão de toneladas do cereal, com adesão acumulada até o momento de 28,1%. Já em relação aos leilões de venda futura, foram ofertados 799.200 toneladas do cereal, sendo que toda essa oferta foi negociada. Em relação aos preços no milho praticados na média nacional, os últimos 30 dias mostram estabilidade para os valores. Praticamente não houve redução em preços pagos pela saca de milho na média nacional, considerando os 8 principais estados produtores. A diferença é de 13 centavos em relação aos valores do começo de maio para o começo de junho. Observe que em 5 de junho o valor era de R$ 22,83. Subia no dia 18 de maio, dia 18 de maio, subia para R$ 23,44 em relação ao dia 5 do mês passado. Depois, no dia 24 de maio, recuou a R$ 22,83, teve nova redução no dia 29 a R$ 22,72 e mantém esse valor, R$ 22,72 neste momento. Com isso, queda de 11 centavos nos últimos 30 dias para o preço do milho, mostrando resistência, principalmente nos estados de maior volume de produção. No estado de São Paulo, há um recuo anotado para o valor da saca do milho, equivalente a R$ 1,00 no acumulado dos últimos 30 dias. Nesse último mês, o preço pago pela saca do milho no estado paulista oscilou em R$ 1,50. A gente vai acompanhar agora o mercado, então, em destaque, relembrando quais foram os preços praticados em cada um desses dias na tela. No dia 5 de maio, o preço estadual era de R$ 26,00 a saca. No dia 18 do mês, subia para R$ 26,50. E no dia 28 voltava para casa dos R$ 26,00. No dia 31 de maio, o mês encerrava com a cotação a R$ 25,50 e agora mês de junho abre com nova queda notada para o milho negociado em São Paulo. Data atual, 5 de junho, o valor vem para R$ 25,00 a saca. Isso indica, portanto, queda de 3,85% em 30 dias, ou seja, R$ 1,00 a menos por cada saca no acumulado do último mês. Em Minas Gerais, a redução, é claro, redução de 50 centavos para os valores da saca de milho dos últimos 30 dias. Rapidamente, a Agricultura BR destaca aqui o começo do mês de maio até o começo do mês de junho. No dia 5 de maio, o valor de R$ 21,00 a saca. No dia 16, subia ao maior patamar, R$ 22,00 por saca de 60 quilos. No dia 24, voltava a marca de R$ 21,00 por saca, mantinha no fechamento do último mês. E nesse dia 5 de junho, vem para R$ 20,50, perde 50 centavos. Mas ainda assim com valores muito próximos a uma certa estabilidade, resistência também para o preço do milho em relação à cedência de valores.
Vamos saber agora como é que vem o milho sendo negociado na Bolsa de São Paulo. Você acompanha comigo como é que estão os negócios com o milho no mercado futuro nacional. É que a Agricultura BR mostra agora. Você observa que a posição de setembro, onde está precificado no mercado futuro o milho brasileiro, apesar de não ser tão expressivo o número de contratos, hoje tem um volume um pouco mais intenso. Setembro vem com 3.410 contratos negociados a R$ 27,03 por saca. A alta é de 0,93%. Novembro e janeiro também tem contratos, mas com pouco volume, e todos os dois com valores com ganhos acima de 1% nesta segunda-feira. Durante o Fórum Mais Milho, que aconteceu na última quinta-feira no município de Castro, no estado do Paraná, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que o Brasil precisa aumentar a sua produção de etanol à base de milho e fazer essa produção acontecer em larga escala. O ministro, na ocasião, disse que o Brasil precisa encontrar uma solução para a sua produção que cresce a cada ano e isso fazer um melhor uso, melhor aproveitamento do produto para potencializar o seu uso aqui no país. O ministro da Agricultura disse na ocasião que o estado do Mato Grosso, por exemplo, já está começando a investir mais nessa situação. O estado conta com usinas flex, ou seja, que produzem etanol tanto à base de cana-de-açúcar quanto a de milho. E contou também que o estado prevê inaugurar no mês de julho a primeira usina totalmente para fabricar etanol a partir do milho apenas. Olha, aqui no Brasil, a produção de etanol à base do cereal, ela vem sim crescendo ano a ano, mas de forma ainda muito tímida. O percentual produzido de etanol à base de milho no Brasil é muito pequeno, perto da quantidade do produto feito à base de cana-de-açúcar. Veja que, tomando como base a região centro-sul do país e os dados divulgados pela Única, a produção de etanol, à base de milho na região centro-sul do país, ela cresceu bastante nas últimas safras. Na temporada 13 e 14, a região produziu 37 milhões e 30 mil litros de etanol de milho. Já na safra 14 e 15, subiu esse volume para 84 milhões 820 mil. Na temporada 15 e 16, fabricação de etanol de milho alcançou 141 milhões e 50 mil litros e na safra passada, encerrada em março, 16-17, totalizou 234 milhões 140 mil litros de etanol à base de milho. A produção, ela realmente cresceu, evoluiu bem, são mais de 500% de aumento na produção desde a temporada 13 e 14 até esta última. Mas ainda assim, esse volume aqui de cerca de 230 milhões de litros não chega nem a 1% da produção total de etanol à base de cana-de-açúcar na região centro-sul do país. Milho segue sendo destaque da Agricultura BR. Agora vamos saber do milho na referência internacional, milho negociado em Chicago. Lembrando que hoje há pressão de fora do mercado de commodities agrícolas. Vem do mercado de commodities também, mas aí eu falo do petróleo. O petróleo perde força, perde bastante valor no dia de hoje. O recuo vem tanto para o petróleo do barril do Brent quanto do WTI, vem perdendo mais de 1% no dia de hoje. Normalmente isso representa pressão negativa para milho nos Estados Unidos, porque lá eles usam, é tradição, diferente do Brasil, lá é tradição produzir etanol à base de milho. E aí o etanol de milho concorre e acaba atuando no mesmo mercado da gasolina. Vamos saber como é que vem os negócios hoje. Apesar do petróleo recuar, milho mantém aqui alguma estabilidade de valores. Posição de julho vem a $3,73 o bushel, ganha 0,13%. Setembro também com ganhos de 0,13% a $3,81 por bushel. Dezembro com alta de 0,19% a $3,91 por bushel. Março de 2018, negócios a $4,01 o bushel, com alta de 0,18% neste momento.
Veja ainda com a gente nesta edição que as chuvas no Paraná atrapalham a colheita da batata e o produto registra alta de 15% em apenas uma semana. E o Agricultura BR convida você a participar do programa. Mande sua mensagem, foto, vídeo, aquilo que você quer ver aqui para o nosso Twitter, para o nosso Facebook e principalmente para o WhatsApp. O nosso número é 67996562266. Você manda sua mensagem aqui, a sua dúvida sobre mercado, sobre clima, sobre aquilo que você está produzindo, que nós vamos trazer as respostas aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E na última semana, o Agricultura BR destacava que o Brasil saía da recessão na marca desse primeiro trimestre do ano de 2017, principalmente por conta do setor agropecuário. O setor do agropecuário cresceu mais de 14%, 14,1%, indústria crescia 0,9% e isso foi o suficiente para o Brasil começar a trazer o PIB para um lado positivo, em relação já a 2 anos de recessão que o país enfrentava. Você vai ver agora na reportagem de Manuela Viana como é que ficou esse desenvolvimento da agropecuária de acordo com o IBGE nos últimos 20 anos. A agropecuária registrou a maior expansão em 20 anos e foi o destaque entre os setores calculados pelo IBGE, com um salto de 13,4% em relação ao trimestre. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, explica quais os produtos do agronegócio mais se destacaram e por que a super safra de grãos ajudou no resultado final do PIB. Esse resultado é o resultado da agropecuária, que pega dentro da porteira. Então, via de regra, o primeiro semestre é sempre um valor mais elevado do PIB, que é a época da colheita das principais culturas, milho, soja, feijão, nas principais safras. Ano passado a gente teve um problema muito grave em função do clima. O clima prejudicou bastante, nós tivemos uma quebra de safra muito grande. Então parte desse valor é a recuperação do que foi perdido no ano passado, mas a outra parte é um incremento muito grande em produtividade, que o produtor investiu muito no último ano. Se você pegar os dados de compra de adubo, de defensivos e qualidade de semente, isso melhorou muito. A safra recorde de grãos ajudou a impulsionar o resultado. Houve um maior investimento no pacote tecnológico que resultou nesses dados fantásticos aí de uma safra recorde acima de 232 milhões de toneladas. Então esse valor realmente ele é mais elevado. Para o longo do ano ele tende a cair, mas a nossa expectativa é que do agronegócio como um todo feche em 6% o crescimento do PIB. Da agropecuária, antigamente era 8%, após esse resultado vai ser 9% de crescimento para 2017. E a gente imagina o que pode afetar de forma negativa o acontecimento da carne. Esses recentes escândalos que tiveram aí em relação à Operação Carne Fraca e agora com a delação do JBS, isso cria um ambiente artificial de mercado que joga os preços para baixo ao produtor, dificulta ter um valor de exportação melhor, houve uma queda, uma recuperação de mercados, mas os preços ainda não recuperaram o valor que estava antes. Na semana que vem, o governo vai anunciar mais uma boa notícia para o agronegócio. É o Plano Agrícola, que deve injetar 200 bilhões para a economia. Manuela Viana, para o SBA. O assunto por aqui agora é trigo. A gente mostra para você como se comportou o mercado do cereal nestes primeiros dias do mês de junho nos estados produtores, principais deles, Paraná e Rio Grande do Sul. A gente começa mostrando o estado paranaense em destaque, que vem registrando uma tendência negativa de preços nesses últimos dias. Depois de encerrar o mês de maio também em baixa, junho já começa também com desvalorização de 0,14% em relação ao fechamento de maio. Cotação da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador fechou na última sexta-feira a R$ 612,62. A gente fala agora sobre o valor do cereal no estado gaúcho. Cotação por lá fechou o mês de maio com valorização e agora em junho também registra ganhos e olha, ganhos expressivos. A gente acompanha a cotação agora na tela, veja que o valor fecha, valor da tonelada do trigo tipo brando encerrou no dia 1º de junho cotado a R$ 555,28. A gente não tem ali na tela a cotação do dia 2, que foi a última sexta-feira, mas eu mostro aqui para você.
De acordo com o CPEA, a cotação do cereal tipo brando encerrou a última sexta cotado a R$ 575,14. Se esse número estiver correto, houve uma alta surpreendente de 3,5% em apenas um dia. A gente vai confirmar estes dados e passa aqui para vocês. Por aqui, destaque para o trigo no cenário internacional. Vamos ver as negociações em Chicago. A Agricultura BR mostra queda para o cereal. Posição de julho perde 0,23%, vem a $4,28 o bushel. Setembro a 4,43, com queda de 0,16%. E a posição de dezembro vem com estabilidade, com viés de queda de 0,05% a $4,64 mais 75 por bushel. Mercado do café no Brasil é o destaque de agora aqui no Agricultura BR. A gente fala agora sobre a variedade Conilon, que vem registrando ganhos no Brasil, mesmo com a colheita andando nos estados produtores. O mês de maio encerrou com alta de 8,75% no valor da saca de 60 quilos negociada no estado do Espírito Santo. E junho começa também registrando ganhos. Sexta-feira foi mais um dia de elevação, com o valor da saca negociada a R$ 427,74. De acordo com o CPEA, essa cotação já registra ganhos superior a 0,5% na comparação com o fechamento de maio. A cotação é para a saca de 60 quilos do grão, tipo 6, classificação peneira 13 ou acima. Café Robusta segue em destaque. Vamos saber como é que vem os negócios na Bolsa de Londres. Temos aqui Londres hoje registrando alta. A posição de julho vem com 2.000 quase. Agora caiu $1.997 a tonelada. Acabou de recuar um pouco essa alta. Mesmo assim vem com elevação de 0,80%. Posição de dezembro vem com $2.019 por tonelada, com alta de 0,84%. Novembro também ganha. A posição vai sendo negociada com elevação de 0,79% a $2.017 por tonelada. E janeiro de 2018, posição negociada a $2.002 por tonelada, com alta de 0,85%. Os produtores de café estão em fase de colheita e secagem de grãos na região sudeste do país. E com o tempo mais seco, essa atividade tem sido facilitada. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que fica a previsão do tempo para os próximos dias. Nesta semana, a chuva continua sendo bastante intensa sobre o sul do Brasil. Destaque para os altos volumes de água sobre o interior gaúcho. Deve chover mais de 100 milímetros ao longo dos próximos 5 dias. A chuva se estende também sobre o estado do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. No estado paranaense, o volume de água pode ultrapassar 30 milímetros e pode atrapalhar as atividades de colheita do café, porque o solo já vem de uma condição de bastante umidade. Sobre o estado de São Paulo, a chuva não chega com forte intensidade nas áreas produtoras de café. Aqui entre o norte do estado, Minas Gerais e Espírito Santo, a previsão é de tempo mais seco, que beneficia tanto a colheita do café arábica como também a colheita do café Conilon. Além disso, com esse tempo mais firme e elevação das temperaturas até meados da semana, as condições para a secagem dos grãos também é favorável. Sobre o estado de Rondônia, a previsão é de pancadas de chuva, mas que não chegam a comprometer a colheita, já que por lá faz bastante calor e isso beneficia a secagem dos grãos. E no interior da Bahia, se chover, é algo muito isolado e com baixo acumulado, que não chega também a atrapalhar as atividades de colheita. No decorrer do segundo período, entre os dias 10 e 15 agora do mês de junho, a chuva se espalha pelo interior do Brasil e deve abranger boa parte das áreas produtoras de café do Paraná, de São Paulo, sul de Minas Gerais e até mesmo do Espírito Santo. Só que é uma chuva de baixo volume acumulado e também de curta duração. Então, essa chuva pode impactar momentaneamente em algumas áreas, mas não chega a se prolongar muito. Sobre o estado de Rondônia e interior da Bahia, período de tempo mais seco. E no decorrer do terceiro
terceiro período, entre os dias 15 e 20 de junho, o tempo seco ganha intensidade em boa parte do interior do Brasil e predomina sobre a maior parte das áreas produtoras de café. Apenas sobre o Paraná ainda podem ocorrer alguns episódios de chuva, mas é algo bem isolado e com baixo acumulado. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Enquanto o mercado de café Conilon tem registrado ganhos no Brasil, o de Arábica tem registrado perdas, mesmo ambas variedades estando em processo de colheita. Neste mês de junho, os primeiros 2 dias do mês registraram novas baixas para a cotação da saca negociada no estado de São Paulo. É o que você confere agora. Veja comigo na sua tela o indicador do CPEA, que mostra a movimentação do mercado nos últimos dias. A cotação que você vê em tela é da saca de 60 quilos do grão tipo 6, classificação bebida dura para melhor. A semana passada encerrou no dia 2 de junho com o valor da saca cotado a R$ 447,03. Foi uma queda bem forte no dia, seguindo a tendência de baixa que a gente via acontecendo nos dias anteriores. Com isso, em apenas 2 dias úteis, junho já registra perdas de 1,32%. E olha, quando falamos do mercado de café, podemos falar que os fundamentos estão ficando cada vez mais deixados de lado. Enquanto o café arábica tem uma previsão na qual se tem produção menor no Brasil, também déficit de café arábica no mundo todo maior, ou pelo menos em linha com aquilo que acontecia nas últimas temporadas. Café segue recuando e estava recuando em Nova York também. Vamos saber como é que vem os negócios nesta segunda-feira, hoje com recuperação alta, como você vê, acima de 2,5%, mas os negócios não passam de $1,35. Posição de julho não chega nem a $1,30. Vem a $1,28 a libra peso, com alta de 2,62%. Setembro com alta de 1,31%, alta de 2,54%, e dezembro com alta de 2,43%, alta de $1,34 mais 65 por libra peso, com baixa comercialização de café no Brasil. Veja no próximo bloco que as chuvas no Paraná atrasam a colheita da batata e o produto já registra ganhos de 15% em apenas uma semana. Vai ver também os preços pagos pela soja aqui no Brasil, na região centro-oeste do país. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E o quadro Agroações dessa segunda-feira destaca a holding JIF. A JIF, que é controladora de empresas como a JBS, como a Eldorado e também a Vigor. O fato é que os bancos estão sendo muito mais duros em relação à renegociação de dívidas da holding e dessas empresas que são controladas por ela, pela JIF, por conta, principalmente, isso começou a acontecer após as delações tanto de Wesley quanto de Joesley Batista. Um dos fatores que são importantes em relação a esse fator é que são negociações destas dívidas, que de acordo com o que foi apurado pela Folha de São Paulo, ultrapassa a marca de 23 bilhões de reais. O maior credor entre os bancos seria a Caixa Econômica Federal, com 10 bilhões de reais. Na sequência, Banco do Brasil, com 4 bilhões 700 milhões de reais. Santander teria a receber das empresas do grupo JF 4 bilhões de reais e ainda tendo aqui na lista Bradesco com 3 bilhões e 200 milhões e Banco Itaú com 1 bilhão e 500 milhões de reais. A JF não declara oficialmente as dívidas das empresas a qual controla, mas poderiam chegar até 70 bilhões de reais, de acordo com o que foi apurado. Um outro dado importante em relação ao que vem acontecendo com a JIF e aí as empresas, principalmente a JBS, que é a maior empresa controlada pelo grupo, são os inúmeros processos que a empresa vem enfrentando. Entre eles, processos trabalhistas, aliás, ganhando o destaque nesta segunda-feira, nessa abertura de semana. De acordo com o que foi apurado, a JBS tem, neste momento, uma série de processos, respondendo uma série de processos relacionados
relacionados à Justiça do Trabalho. Isso faria com que o grupo chegasse a uma marca que se elevou mais do que o que a empresa cresceu nos últimos anos. Nós vamos ver agora como é que as ações da JBS elas vêm se comportando, é a maior empresa do grupo JBS, hoje vinha voltando a cair. Mas antes, nós trazemos os destaques, como se comportaram essas ações até essa última sexta-feira. Observe que aqui nós temos, no dia 10 de maio, o valor de R$ 11,45, no dia 19, logo após vazar o acordo de delação, R$ 8,71, no dia 22 de maio chegou ao valor mais baixo, chegou a R$ 5,98. No dia 31 de maio encerrou o mês a R$ 8,07, mostrando recuperação, e na sexta-feira, 2 de junho, estava R$ 7,60. A empresa, a produção está me confirmando aqui, ela responde a 34 mil processos trabalhistas neste momento. São outros fatores que acabam pressionando também a JBS. Vamos saber agora como é que vem as ações da empresa. Fechava a R$ 7,60 neste último 2 de junho, sexta-feira, e há pouco voltava a cair. Vamos ver aqui os valores de negociação. Temos queda, temos sim, recuo de 2,23% para as ações da JBS S3, que neste momento tem os negócios a R$ 7,43, portanto, queda mais uma vez para as ações da JBS. As recentes chuvas no estado do Paraná têm afetado negativamente algumas culturas, entre elas a batata. As atividades de colheita do tubérculo foram atrapalhadas por conta desse excesso de umidade e até chuva forte em algumas ocasiões, trazendo, portanto, menor disponibilidade do produto sendo ofertado a nível nacional. O resultado dessa situação foi claramente a alta nos preços. No mercado atacadista de São Paulo, em apenas uma semana, a cotação da batata subiu mais de 15%. Veja comigo na sua tela quanto vem sendo negociada a saca de 50 quilos do produto, a R$ 97,74. Na comparação com 7 dias atrás, esse valor representa uma alta superior a 15%. A colheita da batata de segunda safra no estado do Paraná realmente vem andando de maneira mais pausada nestes últimos dias, conforme mostra o Departamento de Economia Rural do Estado. Veja como que o ritmo diminuiu, ele vinha até andando de uma forma satisfatória e nesta última semana avançou muito pouco. No dia 15 de maio, o Estado registrava 36% da colheita da segunda safra da batata já realizada. Até o dia 22 de maio eram 43%. E aí, em uma semana, o avanço foi de apenas 5 pontos percentuais, sendo que até o dia 29 do mês, apenas 48% da área havia sido colhida. A expectativa é de novas chuvas acontecendo no estado do Paraná nesta semana, o que deve ainda impactar nas atividades de colheita e, claro, trazer mais elevação nos preços. E veja ainda nesta edição que a safra de verão do estado gaúcho cresce 14,5% nesta temporada. A Agricultura BR vai para o intervalo. Aproveite para entrar em contato conosco, mande a sua opinião, sua pergunta a respeito dos temas tratados. Mande para o 67996562266. A Agricultura BR vai para o intervalo e volta já.
Estamos de volta, a gente fala agora sobre a safra gaúcha de verão neste ciclo 16-17, que agora já contabiliza quase tudo colhido e com isso os números confirmam a boa produção. A Emater Gaúcha calculou novamente os dados da produção gaúcha desta safra de verão e trouxe as expectativas de produção para cima para várias das principais culturas praticadas no estado. Os números são do terceiro levantamento e apontam que agora a safra de verão gaúcha deve ter crescido 14,5% na comparação com a safra de verão da temporada anterior, a 2015-2016. Vamos rever os números agora para a produção de cada um destes grãos, que teve a expectativa elevada por conta de um reajuste para cima na produtividade média das lavouras. A gente acompanha agora os números para o arroz e o feijão de primeira e segunda safra. Veja que a produção de arroz no estado gaúcho tem uma alta de 14,3% neste ciclo na comparação com a safra passada. Sai de uma produção de 7.490.000 toneladas para 8.570.000. Vale lembrar que a safra 15-16 foi de quebra na safra de arroz no estado gaúcho por conta do clima. Nesse ano, o clima contribuiu e com isso a produção voltou a crescer. No que diz respeito à safra de feijão de primeira safra, houve uma elevação de 18,2% no volume produzido, saindo de 59.000 toneladas na 15-16 para 70.000 na atual temporada. O feijão de segunda safra também teve ganhos de 13,9%, com a produção saindo de 28.000 toneladas para 32.000 toneladas no ciclo atual. Vamos agora aos números do milho e também da soja no estado gaúcho, que teve ambos registrando ganhos também na produção na comparação com o ciclo passado. Veja que a produção de milho voltada para o milho negociado em grãos teve uma alta de 21,8%, saindo de 4.730.000 toneladas na 15-16 para 5.760.000 na 16-17. O Rio Grande do Sul produz bastante milho voltado à fabricação da silagem, destinada à alimentação animal. Essa produção também tem ganhos de 6,3% no período, saindo de 13.380.000 toneladas para 14.220.000. E a soja, por fim, ganhos de 12,5%, saindo da marca de 16.200.000 toneladas na safra passada para 18.230.000, pela primeira vez superando a marca dos 18 milhões de toneladas. Com essa safra cheia de verão no estado gaúcho, o estado contabiliza mais de 32 milhões de toneladas já colhidas. Em relação à safra de inverno no estado gaúcho, a situação não é tão positiva quanto foi para a safra de verão. Isso porque tem chovido acima da média. Mês de maio teve chuvas expressivas e a previsão do tempo mostra também novos temporais vindo por aí. Vamos saber com a Nadiara da Somar Meteorologia como que o clima deve se comportar nos próximos dias. O sul do Brasil vem sendo bastante impactado pelos temporais. O mês de maio terminou com chuvas bem acima da média em grande parte da região. No Rio Grande do Sul, algumas cidades chegaram a receber chuvas 3 vezes acima do que é normal para esta época do ano. E o mês de junho não começou diferente. Nesse início de mês vem chovendo bastante, já choveu forte durante o final de semana em algumas áreas e o solo está bastante saturado. Em toda esta área rosa no mapa, o nível de umidade no solo chega até 100%. E agora, nesta semana, tem previsão para mais temporais, principalmente no Rio Grande do Sul. Ao longo desses próximos dias, o volume de água deve ultrapassar 100 milímetros no noroeste gaúcho. Então, é uma chuva que impacta bastante nas atividades no campo, principalmente paralisando o plantio das culturas de inverno. Sobre Santa Catarina e Paraná, também há risco de chuva forte, só que de forma um pouco mais pontual. Chove de forma intensa aqui no oeste catarinense, também extremo norte do estado, leste e norte paranaense. E essa chuva, além de impactar no plantio das culturas de inverno, também paralisa a atividade de colheita, como a colheita do feijão e a colheita do milho segunda safra sobre o Paraná. Ao longo deste período, outro alerta fica por conta do frio intenso. Essa chuva forte ela deve persistir até meados da semana. Posteriormente, teremos a entrada de uma massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas. A mínima chega por volta de 0 grau aqui nas regiões serranas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E no Paraná, a temperatura vai cair bastante, desde o leste, passando pelo sul, até o oeste do estado. A temperatura deve variar em torno de 1 a 2 graus, então é uma temperatura que gera risco para geadas. A gente vai continuar monitorando, porque se isso acontecer mesmo,
pode pegar algumas áreas produtoras aqui do sul e extremo oeste paranaense. No decorrer do segundo período, a chuva diminui de intensidade sobre o sul do Brasil. Ainda tem previsão para algumas pancadas, só que de baixos acumulados. Finalmente, os temporais vão dar uma trégua, principalmente no Rio Grande do Sul. Isso deve voltar a beneficiar as atividades no campo. E teremos mais um período bem gelado. Durante as madrugadas, as mínimas ainda giram em torno de 2 graus nas regiões serranas e em torno de 3 graus aqui entre o oeste catarinense e sul paranaense. A gente vai continuar monitorando ao longo dos próximos dias e trazendo aí as informações, principalmente quanto ao risco de geadas no sul do Brasil. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até mais! Até mais, Nadiara. Obrigada pelas informações por hoje. Até amanhã. Por aqui a gente está na reta final do programa de hoje, da edição do meio-dia. Vamos acompanhar mais uma vez a soja negociada na Bolsa de Chicago e também o dólar aqui no Brasil. 2 fundamentos importantes que compõem o valor da soja no mercado físico nacional. Vamos acompanhar então a soja em Chicago, que neste momento vem operando em posições mistas. Algumas sobem, outras caem. A posição de julho opera agora $9,20 por bushel, leve queda de 0,13%. Os negócios para agosto caem 0,10%, com contratos a $9,22 mais 75. Soja para entrega em setembro opera na estabilidade, leve ganho de 0,02%, cotada agora $9,24 por bushel e novembro a $9,27 mais 50, alta de 0,21%. A soja negociada em Chicago nesta segunda-feira já oscilou bastante, né, Fabiano? Exatamente, vem influenciada tanto por um fator positivo que são vendas avulsas que nós tivemos hoje, mas também uma expectativa de um clima que vai ajudando a temporada 17 e 18 nos Estados Unidos e como o petróleo vai caindo, acaba trazendo pressão negativa sobre os negócios. Aqui no Brasil, o dólar ele vem caminhando de uma maneira diferente do que acontece no cenário internacional. Enquanto o dólar no cenário internacional vem para os menores valores dos últimos 16 anos, ou muito próximo isso, aqui o dólar vem dentro da agenda interna, agenda brasileira, que tem possível cassação da chapa do presidente Michel Temer e a ex-presidente Dilma Rousseff, e também Rocha Loures, que foi ex-assessor do Michel Temer, e aí tem toda uma investigação em cima. O dólar subia, e subia até mais há pouco, Juliana, agora vem com uma alta de quase 1%, 0,98% de alta para o dólar comercial, a R$ 3,28 mais 7. E com essas informações a gente fica por aqui por enquanto, mas esperamos você na terceira edição às 17h20 pelo horário de Brasília. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos, uma excelente tarde e até mais.